Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência da São Carlos sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Gustavo Mascarenhas, diretor-presidente da São Carlos, Fernanda Naveiro, diretora financeira, Anthony McCartney, gerente de relações com investidores. Os slides da apresentação estão disponíveis no site de RI da companhia, ri.scsa.com.br, na seção Central de Resultado. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da São Carlos, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, vou passar a palavra ao Sr. Gustavo Mascarenhas, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. É um prazer estar com vocês e falar um pouco do nosso resultado do terceiro trimestre. Gostaria de iniciar pelos destaques e começando pela alocação de capital. No trimestre, as vendas de ativos totalizaram 22 milhões, um cap rate médio de 7,1%. Nosso portfólio encerrou o trimestre com 3,7 bilhões e 380 mil metros de ABL. E aí destaco também, né, como evento subsequente, a conclusão de mais 7 lojas de ruas, da venda de mais 7 lojas de rua, por 85 milhões e um cap rate médio de 7,9, em linha com o nosso valor de laudo. Também destaco aqui a aprovação de distribuição de 100 milhões de dividendos extraordinários, aprovados na nossa última reunião de conselho, que leva, né, o nosso dividend yield do ano para em torno de 15,3%, tá? Remunerando assim melhor os nossos acionistas. Em relação à rentabilidade da companhia, o nosso EBITDA recorrente cresce 11% na mesma base, como uma consequência de uma boa atividade de locação, né, nos nossos ativos. Mais um trimestre muito forte, a Fernanda vai falar um pouco mais sobre a nossa atividade, e a nossa vacância reduziu 7 pontos percentuais nesse TRI, tá? Quando comparado a 2023. Outra linha também que tem feito bastante impacto no nosso resultado é uma maior eficiência na linha de despesas, que a gente vem reduzindo trimestre a trimestre, né? Sempre em busca de um FFO recorrente positivo. Esse é o nosso grande target e a gente espera que nos próximos trimestres a gente alcance esse campo positivo. Sobre a estrutura de capital da companhia, seguimos saudável, né, com um nível de alavancagem de apenas 16% do nosso valor de portfólio. Isso nos dá a tranquilidade, né, de focar na melhora operacional da companhia e também realizar bons negócios. No próximo slide, dando um pouco mais de cor sobre a venda de ativos, acho que o destaque aqui das vendas realizadas no terceiro TRI é que a gente ficou 7,5% acima do valor de laudo desses ativos, né? Demonstrando que a gente é capaz de fazer transações que geram valor para a companhia. E também falando, né, dando um pouco mais também de cor sobre o evento subsequente, né, foram as 7 lojas que eu mencionei anteriormente, também boas transações, em linha com o valor de laudo, né, e aí nesse momento, né, quando a gente analisa, né, essa estratégia de vendas de lojas de rua, né, que foi um plano de negócio onde a gente comprou 41 lojas em 2021, né, vamos dizer, no atacado, né, e agora a gente vende para o varejo, né, no sentido de investidores locais, comprimindo cap rates e gerando valor para a companhia, tá? O valor de venda
já executados são 334 milhões e um cap rate médio de venda de 7,2. Permanecemos com 10 lojas no nosso portfólio, seguindo a mesma estratégia de desinvestimento e que a gente espera concluir totalmente até o próximo ano. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que ela vai continuar a apresentação e dando mais detalhes sobre os nossos resultados. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. É um prazer participar aqui dessa teleconferência de resultados de São Carlos com todos vocês. Vou começar falando um pouquinho mais no detalhe do resultado, mas acho que antes é bom sempre informar que, para efeitos comparativos, a gente analisa sempre na mesma base de imóveis, ou seja, a gente exclui os imóveis que nós vendemos ao longo aí desses últimos 12 meses. No slide 5 da apresentação, a gente começa olhando para o nosso segmento de office. Esse segmento teve mais um trimestre muito positivo em relação ao volume de locações. Fizemos aí 11 novos contratos no trimestre, totalizando 10.500 metros de área locada. Acho que assim, um desempenho bastante positivo, repetindo aí o que nós havíamos entregado no segundo tri, mas também no primeiro trimestre. Então, acho que é um resultado de locação muito positivo para a companhia esse ano. Eu gostaria de fazer 2 destaques aqui. O primeiro foram as locações que a gente realizou no EZ Towers, aqui em São Paulo, nosso principal ativo. Ele passa a se aproximar de uma ocupação próxima a 90%, um patamar aí bastante saudável de ocupação dos nossos imóveis. O segundo ponto que eu queria destacar são as locações no mercado do Rio de Janeiro. E isso aconteceu tanto na região da Praia de Botafogo, onde nós temos alguns ativos, quanto também no centro do Rio, que vem demonstrando aí uma recuperação muito boa esse ano. Importante falar que na Praia de Botafogo nós fizemos a última locação que faltava no edifício Pasteur 110, e com isso, dos 3 ativos que a gente tem nessa região, 100% estão ocupados, o que eu acho que é um resultado bastante diferenciado aí para a companhia. Como resultado disso, a vacância do segmento de escritórios ela cai 10 pontos percentuais quando nós comparamos o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 2023. Falando agora do nosso negócio Passando agora para o slide 6, a gente gostaria de trazer para vocês aqui um case que ilustra bem, né, o modelo de negócio que a companhia acredita. Né? Nós fizemos aqui, em 2021, a aquisição de um imóvel na Avenida Paulista, o Paulista Office Park. Esse imóvel a gente comprou no auge da pandemia. Ele tinha uma vacância muito alta e nós compramos com a intenção de executar um retrofit, né, que foi realizado ao longo de 2022 e um pouco em 2023, com reforma de térreo, toda a recepção, loja, banheiros, a entrada do prédio, elevadores. E 1 ano e meio depois, esse imóvel está praticamente 100% ocupado. Acho que é um resultado muito positivo, demonstra mais uma vez aí a capacidade do time comercial da São Carlos, num período bastante influenciado pela pandemia e ainda trabalho remoto, além também de demonstrar a resiliência da região da Paulista, ainda como um importante hub de escritórios aqui na cidade de São Paulo. Passando agora para o slide 7, a gente vai olhar o nosso segmento de varejo, que é a Best Center. Acho que foi mais um trimestre bastante positivo na Best Center, foram quase 3.000 metros quadrados em novas locações, focada aí nos nossos imóveis que estão em processo de ramp-up, né, e que aos poucos eles vão maturando e atingindo uma maior ocupação. E com isso a Best Center segue um patamar de vacância aí bastante baixo. Acho que o grande destaque, o indicador que a gente mais acompanha no segmento de varejo é o crescimento de venda dos nossos lojistas. Como vocês podem ver no slide, na mesma base de lojas, o crescimento de vendas do lojista ficou em 8%. Resultado aí, né, bastante acima da inflação no período e que demonstra, né, a capacidade, a consolidação que os nossos empreendimentos hoje têm em gerar receita para os nossos locatários. E com isso a Best Center acaba se beneficiando, uma vez que os nossos contratos prevêem um aluguel percentual que é aplicado nesse volume de vendas. Isso está demonstrado na receita de locação, que subiu na mesma base quase 6%, um resultado muito bom e também acima da inflação. Passando agora para o slide 8 da apresentação, a gente vai olhar o desempenho financeiro da São Carlos, sempre naquela mesma base de ativos que eu comentei. Acho que, em linhas gerais, aqui, todos os indicadores eles têm uma performance bastante positiva. Então, a gente tem crescimento de receita, crescimento de EBITDA de 11%, NOI também subindo 8%, e o nosso FFO, que ainda não virou para o campo positivo, como o Gustavo falou,
é uma métrica que a gente persegue aqui, mas a gente tem um desempenho bastante superior ao que foi o terceiro TRI do ano passado, onde a gente registrou um FFO negativo de 8 milhões e esse TRI 3 milhões. Estamos muito perto aí, então, de entrar no campo positivo. Isso é resultado também, né, de todo o nosso resultado financeiro, mas também das locações que a gente vem fazendo e todo o controle de despesa que a gente faz aqui, como vocês já sabem. Falando agora da estrutura de capital da companhia no slide 9, como o Gustavo também já falou no início, né, a companhia tem um perfil de dívida bastante confortável. A gente teve uma redução da dívida líquida de 50% em 12 meses, e ainda assim a gente encerrou o trimestre com caixa de 170 milhões de reais e um contas a receber de venda de ativos de quase 500 milhões de reais, dos quais 200 milhões eles serão recebidos agora em dezembro. Isso nos possibilitou aprovar em reunião de conselho essa semana uma nova distribuição de dividendos no valor total de 100 milhões, que se soma aos 100 que a gente já tinha anunciado e pago em maio desse ano, um pagamento de parcela única em janeiro de 2025, chegando aí num dividend yield bastante alto de quase 16%. Isso tudo permite que a companhia foque seus esforços em 3 pilares que estão resumidos aí no slide 10 da apresentação. O primeiro é buscar melhoria operacional, essa é a nossa principal prioridade aqui dentro, é o que a gente faz dia e noite, então é continuar ocupando os nossos imóveis, controlar as despesas, a gente tem feito e tem entregado isso para o mercado, e isso vai garantir um FFO positivo aí nos próximos trimestres. O segundo ponto é enfatizar que a gente vai continuar fazendo desinvestimentos, porém, sempre no preço correto, próximo do valor de mercado, como a gente tem feito e vocês têm acompanhado, mostrando aí como hoje a ação da companhia tem um desconto relevante e acaba sendo uma boa oportunidade para os nossos investidores. E, por fim, acho que nossa última prioridade aqui é, de fato, encontrar formas de atuar, estruturas, né, formas de atuação no mercado que resultem nesse menor desconto em relação ao valor justo dos nossos ativos e signifiquem novas origens de receita aqui para a companhia. Acho que assim a gente resume bem aqui o que é a estratégia da companhia olhando para frente. A gente agradece aqui a participação de todos vocês e a gente abre agora para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que utilizem o ícone de levantar a mão na parte inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, utilize o ícone de Q&A. A nossa primeira pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço, tá? Primeira pergunta é relacionada ao Best Center. As métricas operacionais têm melhorado com consistência, o same-store sales subindo 8%, o same-store rent 5%, a vacância caindo. Só queria entender um pouco mais do que tem puxado esses resultados, alguns eventos específicos que vocês têm feito para poder puxar esse resultado. E um segundo relacionado à Office, eu queria saber um pouco mais de cor sobre a região da Chácara Santo Antônio, lá no eixo de Chucre e Zaidan, só entender um pouco mais do panorama de como tem sido os preços, os aluguéis, a vacância, só entender um pouco mais disso. Muito obrigado. Obrigado, né? Obrigada, Herman. Vamos lá, acho que respondendo a sua primeira pergunta, a segunda eu vou passar para o Gustavo. Eu acho que o resultado da Best Center, ele é um resultado que é mais assim uma consequência, né, da tese que a gente acreditou no passado. A gente realmente vê muita resiliência nos nossos empreendimentos e cada vez mais esses empreendimentos se consolidando, né? A gente tem trabalhado cada vez mais em mixes, né, que são muito importantes e interessantes para a companhia, né? Então, hoje a gente já tem alguns empreendimentos onde a gente consegue trocar alguns lojistas para ter um mix ainda melhor, né? Mas eu acho que é resultado realmente de uma consolidação que os centros eles vão ganhando. E é por isso até que a gente sempre separa, né, os centros onde a gente tem um resultado mais consolidado daqueles que estão em processo de ramp-up ainda. Então, hoje, eu acho que mais de 2/3, mais ou menos, do portfólio da Best Center já é composto de centros que a gente chama de consolidados ou em vias de estarem aí performados, né? Eu acho que o mix é muito importante, a gente tem aí grandes redes de fast food, de farmácia, de mini mercado, restaurante, academia,
isso tudo acaba se traduzindo em crescimento de receita mesmo, né? Então, acho que isso é muito fruto aí do trabalho que a gente vem fazendo, dessa requalificação de mix, dos lojistas que a gente acaba trazendo aqui para os nossos empreendimentos. Então, vou pegar aqui para responder a segunda pergunta, né? Obrigado aí pela pergunta. E falando um pouco de office, né, na região ali da Chácara e da Chucre, né? A gente tem um portfólio de ativos na região. Na Chucre, né, a gente tem o nosso principal ativo, que é o EZ Towers, que a Fernanda mencionou aqui durante a apresentação. É um ativo que vem se recuperando bem, né, em conjunto com a região como um todo, né, chegando aí a 90% de ocupação. E também na região, né, além dos nossos monousuários, né, que estão hoje 100% ocupados, a gente tem, né, um grande ativo na Chácara, que é o centro empresarial, o Casa, né, o Santo Amaro, e que também vem melhorando a ocupação, tá? Esse ainda um pouco abaixo dos 90%, né, mas acima de 80%. Mas acho que a boa notícia, né, que impulsionou as nossas locações tem sido o nosso diferencial de flex office na companhia. A gente ainda tem uma capacidade aqui de fazer projetos para os nossos inquilinos muito funcionais e entregando uma solução turnkey para eles. Isso acelera a locação, são locações sem carência, né, e patamares de valores também acima, né, que ajuda aí o nosso valuation dos ativos, tá? Então, dando mais cor aí, eu acho que as últimas locações, né, que foram naturalmente as mais favoráveis, né, à medida que você vai ocupando mais os ativos, a gente é capaz de aumentar preço, né, já girando aí em torno de 120, R$ 125 o metro quadrado no EZ, né? Então, uma perspectiva bem positiva para o nosso ativo e para a região, tá? A gente vê aí o lado operacional da companhia indo muito bem. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Assis, da Genial. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu fazer só um follow-up aqui na pergunta também de locação, principalmente na região de Chucre, mas também no Botafogo, né? Acho que vocês fizeram bastante locação nos últimos trimestres nas duas regiões, né? Eu queria entender, tanto na dinâmica de preço, vocês já têm conseguido ver uma perspectiva ali, de talvez um aumento de preço em novos contratos, e também tentar entender de onde vocês veem a demanda, né? Se vocês veem essa demanda mais forte, até principalmente na Chucre ali, como sendo um resultado de uma rotação de locatários ali de regiões que hoje acabaram ficando muito caras, e ali por ter prédios, né, o prédio que vocês têm lá de excelente padrão, acabam sendo bem atrativos ali para essa mudança. Tá. Não, vamos lá. Acho que começando pelo Rio, né, região de Botafogo, a gente tem 3 ativos, né, em Botafogo, né? A gente já tinha 2 que estavam 100% ocupados, né, que era o Centro Empresarial Visconde de Ouro Preto e o Pasteiro 154, e a gente tinha uma vacância localizada no Pasteiro 110, tá? A gente conseguiu, né, fechar 100% dele agora. A gente teve uma locação aí, eu acho que o segmento segue forte no Rio, segmento de saúde, né, e também em patamares ali de 3 dígitos, né? Então a gente tá bem feliz com a região e entendendo ali agora que é o momento, né, estando 100% ocupado, estar atento aí nas renovações revisionais que a gente possa ter para geração de valor, tá? A região da Chuc, que a gente vê, sim, acho que o impacto aí da volta, da diminuição, né? A gente tem sentido uma diminuição do home office em geral, tá? Nos nossos prédios, eles estão mais bem ocupados, mais movimentados. Então, a gente tem visto as empresas voltando mais para o escritório. Eu acho que isso tem um impacto super positivo no mercado de office em geral, tá? E eu acho que o caso do EZ especificamente é um ativo muito bom, né? É um AAA, muito bem construído, uma laje muito boa, né? E então a gente tem visto, né, locatários sim migrando para a região e entrando nos nossos prédios, tá? E aí eu acho que os segmentos a gente tem bem variado, tá? Tem desde
de infra, serviços, saúde, escritórios de advocacia também. Mas acho que assim, a grande vantagem que a gente tem tido é essa questão do Flex Office tem feito a diferença, né? Temos feito conjuntos um pouco menores, né? No sentido de tem uma laje, né, na Z de 1.800 metros, então a gente divide essa laje e isso ganha velocidade também na alocação, tá? Acho que esse é um pouco do panorama que a gente tem visto. Tá. Perfeito, obrigado, Gustavo. Obrigado, Luiz. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Levantar a mão na parte inferior da sua tela. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, utilize o ícone do Q&A. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, utilizem o ícone Levantar a mão na parte inferior de sua tela. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, utilize o ícone de Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Andrade. A companhia entende que a alta dos juros futuros pode afetar a continuidade da diminuição da vacância? A São Carlos entende que a vacância pode ainda diminuir mesmo neste cenário? Obrigado, Leonardo. Hoje que a gente tem a segurança muito de falar do momento atual, né? Eu acho que o momento atual, o que a gente vê na ponta é uma atividade grande, uma demanda boa, né? Nosso segundo trimestre aí locando 10 mil metros. É claro que juros altos por muito tempo, né? Ele é danoso para a economia como um todo, né? Não só para real estate, mas acho que todos os segmentos, né? Mas o que a gente vê hoje é uma demanda grande. Eu acho que tem esse impacto aí um pouco da mudança do hábito, né? Das companhias, né? De voltarem para o presencial cada vez mais forte. Então, acho que isso tem impactado. Então, na nossa visão, ainda tende a ter bons trimestres positivos aí na atividade de locação, tá? É o que a gente tem sentido aqui na ponta, a despeito aí do cenário macro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Levantar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por texto, basta clicar no ícone Q&A. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora passo a palavra para o Sr. Gustavo Mascarenhas para as considerações finais. Obrigado a todos pela videoconferência de resultados do terceiro trimestre. Fiquem à vontade, né, de tirar qualquer dúvida, acessar nosso time de RI, a gente está à disposição e agradeço a participação de todos. Uma boa tarde. Obrigada. A videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da São Carlos está encerrada. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida com a nossa área de relações com investidores ou acessar o nosso site ri.scsa.com.br. Obrigada.